Então, ainda não entrei, gente. Ainda estou aqui no meu espaço maravilhoso, da minha árvore maravilhosa. E olha que pele boa que tá, gente. Passei nada, hein? A pele tá ótima. Eu tomei sol, então ficou com uma pelinha boa. 54 anos, né? Bom, vou começar do começo. Quando eu era pequena, a minha mãe sempre gostou da macumba, né? Da umbanda, não da macumba, da umbanda. E seguia, tinha as mães de santo dela, e seguia o centro de Umbanda. Eu, como católica, fiz a primeira comunhão, mas não fiz, fiz a primeira comunhão, mas não fiz a crisma, porque na primeira comunhão eu já não comecei a não concordar muito com com o método, né, que a igreja usava para ensinar a gente. Você acabava sendo um pouco manipulado, e aquilo ali me dava muito fastídio, assim, me dava muita agonia. E aí, quando eu tinha, tipo, por volta de 8, 9, 10 anos, minha mãe ia no centro de macumba, levava a gente era obrigada a ir com ela, e ficava lá, e ela fazia... desculpa. E ela fazia os rituais lá, dançava, acendia as coisas, e pegava os santos, e baixava os santos, e tudo mais. E aí eu odiava aquilo, né? Porque eu achava que aquilo era tudo uma fantasia, eu via aquilo tudo como um teatro. Até deixa eu vou fazer um adendo rapidinho aqui. Como matrimônio, como casamento, eu sempre vi casamento como um teatro. A igreja, você ir para a igreja de véu, de grinalda, não sei o quê, eu sempre vi tudo aquilo como um teatro, para as pessoas verem, né? Mas que no fundo o que conta mesmo é a tua relação pessoal com o teu marido, né? O dia a dia, o amor, isso que para mim conta mais do que casamento com o véu, grinalda, igreja e todas aquelas papagaiadas que para mim eu acho que é um baita de um teatro e que depois não te porta dá nenhuma parte, né? Assim, dá nenhuma parte, porque faz toda aquela festa, tudo aquilo lá, e depois no final, depois de um ano separa, depois de um ano, entendeu? Tudo para turista ver, né? Bom, mas voltando na questão da minha mãe, ela era lá do centro de Umbanda, e tinha uma mãe de santo, ela teve acho que umas 2 ou 3 mães de santos, mas eu sei que ela sempre se enfiava nessa história de mãe de santo lá. E levava a gente tinha que participar, e eu odiava, mas eu tinha que ir, porque naquela época não é que a gente tinha a opção de escolher o que queria fazer, o que não queria fazer. Então eu sempre ia, né? E aí essa foi a minha vivência com a Igreja Católica e com a Umbanda. Depois disso eu comecei a ler sobre a Sechonoé, que me apresentou a minha irmã, a Babi, né? E achei bonita a filosofia, tudo bacana e tal, mas não me identifiquei, né? Era oriental a história, então não me identifiquei. Depois eu fui para... Depois disso eu fui... O que me levou para o espiritismo, na verdade, que foi onde eu me identifiquei mais, foi onde eu vivi mais a religião, né, espírita, que na verdade é uma filosofia, como o budismo, não é só uma religião, é religião, filosofia e... Religião, filosofia e... Ai, gente, esqueci. Caraca. Bom, eu fui para o espiritismo porque naquela época que eu andava muito com o Marcelo, eu peguei tuberculose. E aí eu fiquei muito mal, muito mal. E a minha mãe me curou, né? Minha mãe me curou. Fui para o hospital, fui curada com os antibióticos, com toda a medicina que tinha que ser utilizada. E paralelamente a isso, a minha mãe descobriu um centro espírita lá em Belém e me levou no centro espírita. E aí, o que aconteceu? Que lá, lógico, eu já tinha começado a tomar todos os remédios, já estava quase boa, tomando meu mastruz com leite, que a mamãe tinha mastruz plantado, né, na nossa casa.
E paralelamente a isso, nessa época, o Erlander foi uma pessoa muito importante, uma pessoa que me ajudou muito, levava compras para mim, levava comida, ia pegar remédio e me ajudava muito. Nessa época, o Erlander e o Marco, lá de Belém. E aí eu fui para o Espiritismo. E no Espiritismo eu me encontrei, porque me dava mais respostas das minhas dúvidas interiores, né? Daquilo que eu não entendia, o porquê acontecia certas coisas, porquê eu estava naquela família, o porquê eu nasci com aquele pai daquele jeito, tudo um porquê que eu não entendia, e ali no Espiritismo alguns porquês me foram respondidos. Então, me encontrei muito mais, né, no Espiritismo e comecei a ler. Comecei a ler muito e logo entrei de cabeça no Espiritismo e fiquei ótima. Depois disso eu fiquei absolutamente curada, tanto da doença quanto, penso que espiritualmente, né? Porque era uma questão não só de corpo, mas também de espiritual. E aí o que aconteceu? Me curando com o espiritismo, eu comecei a dizer que eu era espírita, né? Então eu era espírita praticante, porque eu ia toda semana nas sessões e tudo mais. Aí foi quando depois eu decidi vir embora para São Paulo. E quando eu fui para São Paulo, eu continuei seguindo a religião espírita e continuei indo no centro espírita ali de São Paulo, né, ali na Maria Antônia, e continuei frequentando. E ali eu fiz o curso, né, fiz o curso básico, daí fazia Evangelho no Lar todos os dias e tudo. Comecei a ler todas as obras, né, do Espiritismo, que são 5 obras principais, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, ai meu Deus, manca 2. Gênesis e Emmanuel, não, do Emmanuel. Oh, mamma mia, me deu um branco agora. Bom, eu li as 5 obras principais, né, do Espiritismo. Depois li o livro Nosso Lar. Eu era certinha, ia toda semana e a minha vida estava indo tudo bem e tudo mais. Quando eu tive o problema de voz, que aí eu tive que parar tudo de cantar, de falar e tudo mais, que eu fiquei aquele período lá mal, que eu fiz? Eu também parei de ir na Federação Espírita. Quando eu conheci o Paulinho ia na Federação Espírita também, né? E imagina que eu conheci o Paulinho em 89, 90, né? 90, acho que 89, 90, caraca. Bom, logo em seguida o Paulinho também ia na Federação Espírita, a gente ia junto, a gente começou a fazer o tratamento e tudo mais. E aí, gente, depois disso, paralelamente a isso, eu tive um problema de voz, e aí eu já conheci o Calu, e o Calu me apresentou a macrobiótica, e aí eu comecei a fazer macrobiótica, né? Louca da vida, entrava embaixo do chuveiro quente, depois fazia 2 segundos, eu entrava no frio, fazia aquela macrobiótica, e aí parei de comer carne por um tempo, aí tudo isso por causa da minha voz, né? Porque eu achava que isso tudo ia melhorar a minha voz. Até beber xixi, que era uma coisa que eu descobri que o povo fazia para melhorar o corpo, não sei o quê, coisa de gente maluca, era tal a desesperação em que a voz voltasse, que eu fazia qualquer coisa, né? E aí foi quando eu fui também, junto com a macrobiótica, o Calu também me apresentou o budismo. E aí no primeiro momento, assim, eu me encantei, fiquei encantada com aquela filosofia, a reencarnação dos animais, tudo aquilo ali me encantou. Aí eu deixei de lado um pouco a Federação Espírita. E eu já estava fazendo o curso, que eu ia me tornar já médium, ia trabalhar. E aí foi quando também fui trabalhar. Na época que eu estava na Federação Espírita, eu fui trabalhar nos Alcoólicos Anônimos, porque na época meu irmão era alcoólatra, o Hamilton, e aí eu fui trabalhar lá, fui atender, né, fui fazer atendimento voluntário lá nos Alcoólicos Anônimos.
E as histórias das pessoas, eles me contavam, eu acabava chorando junto com as pessoas, segurando a lágrima. Era uma coisa que eu não tinha estrutura. Sinceramente, eu acho que eu não tinha estrutura psicológica. E aí eu parei com o espiritismo e comecei a fazer o budismo. Aí comecei a fazer Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo, e isso passou a ser a minha vida. Eu esqueci o espiritismo e me joguei de cabeça no budismo. Inclusive, quando eu fui para o Japão, eu fui em alguns centros de budismo, fui em reunião budista com a Tati, mas aí eu já não era mais praticante do budismo, porque depois para mim, eu via... Isso é uma visão minha, gente. Por favor, os budistas, espero que vocês não se ofendam. Mas eu via o budista, a pessoa... Não sei se as pessoas que eu conheci, né? Muito egoístas, pensavam somente nelas. Viam tudo que elas iam fazer tinha que ser com o Namyoho Renge-kyo. Se tornavam como se fossem... como se fossem presas por essa prática, né? Então tudo na vida delas dependia só do Namyoho Renge-kyo. Aquilo ali começou a me dar agonia, começou a me dar fastídio, que tudo que eu tinha, que eu queria fazer, que eu poderia ter, que eu tinha que, se eu não fizesse Namyoho Renge-kyo, eu não conseguia. Então eu me sentia presa, né? Já estava começando a me sentir numa prisão. Depois tinha que comprar, fazer o altar, e tinha que... Nossa, aí tudo aquilo ali já começou a girar na minha cabeça. Eu falei, não dá. E aí nessa época foi quando eu li o livro O Subconsciente, do Joseph Murphy, que o Paulinho tinha lido, né? E aí falava das mentalizações, de olhar, de fazer quadros brancos e mentalizar e ver aquilo que você queria dentro do quadro. Aquilo já começou a me sentir mais livre, né? Então assim, estava dentro do meu poder, né? Eu já me sentia que aquilo eu poderia fazer sozinha, que eu não precisava de ninguém, que era uma coisa que eu não tinha que andar, ou pedir, ou perguntar, ou fazer, é como as técnicas, né? Que hoje, depois a gente vai falar disso. Gente, 12 minutos, eu vou ter que parar. Espera que a gente vai continuar.